De volta com o Camarote FC, recebendo hoje Marcelo Guimarães Filho, presidente do Esporte Clube Bahia. Presidente, eu vou passar para o Zé Maria, que eu interrompi, né, na passagem de bloco, ele queria fazer uma pergunta. Vou fazer uma perguntinha seguinte. Deixa eu ver que nós recebemos dezenas e centenas de perguntas de torcedores, não apenas de Salvador, de São Paulo, do mundo inteiro. E eles mesmo dizem, nós somos uma força, o Bahia é a sua torcida. Eu pergunto ao senhor, de que forma o Bahia aproveita, explora, no bom sentido, essa torcida? O Benfica de Portugal, ele bateu o recorde, entrou para o Guinness, com 180, 190, deve ter 200 mil sócios, não é? Evidentemente espalhados pelo mundo inteiro. São os portugueses tendo o prazer de torcer e colaborar com o Benfica. Assim como o Barcelona, né? O catalão no mundo inteiro, ele mantém o Barcelona. O baiano no mundo inteiro, né? De São Paulo, do Rio, ele colabora, ele gosta, ele tem a oportunidade, ele tem a chance de colaborar. De que forma o senhor explora, no bom sentido, o torcedor? Essa é uma ótima pergunta, remete até ao complemento que eu queria dar na resposta anterior, que eu dei no outro bloco. O torcedor já nos ajuda muito no estádio, o Bahia é um torcedor muito fiel, ele vai ao estádio, é um torcedor presente, né? Mas o que nós precisamos fazer é trazer esse torcedor mais para a vida no clube, e aí eu acho que o caminho é fazê-lo participar da vida política no clube com essa reforma institucional que a gente quer fazer, estatutária, do Estatuto. Mais loja, por venda de camisa, sócio, torcedor que colabora. A gente está avançando muito nesse aspecto de lojas, de franqueado, de licenciamento. A gente reformulou tudo isso de hoje. Já lançamos há pouco tempo atrás, inauguramos nossas primeiras duas lojas oficiais. Tivemos uma experiência anterior que não deu certo, agora lançamos duas, estamos em vista de lançar mais duas. Em Salvador? Em Salvador, e um projeto para franqueados, né? Quem quiser ter uma loja do clube, sendo torcedor ou não, né, mas especialmente torcedor, ele pode ser um franqueado do Bahia, coisa que o Bahia não tinha, então a gente espera que no futuro breve a gente consiga isso. E nós estamos lançando agora até dezembro, um projeto dos próximos 10 anos, né, do clube, de um planejamento estratégico. Nós levamos lá a Salvador, fizemos um fórum, o presidente do Corinthians esteve lá, o pessoal do Internacional esteve lá, e o pessoal do Internacional foi justamente porque nós estávamos interessados em saber a experiência deles em relação a sócios, já que ele tem mais de 100 mil sócios. Se não me engano, é o clube que tem mais sócios na América Latina, né? É o quinto ou sexto do mundo. O Benfica é o primeiro. E eles fizeram lá uma exposição grande, e nossa proposta de reforma do Estatuto vai de encontro ao que eles propuseram, ao que eles têm hoje lá no Internacional, para que a gente tenha esses sócios lá nos ajudando. Por falar em capitalizar verba, quanto o Bahia arrecada mensalmente, Marcelinho, entre arrecadação, bilheteria, patrocinadores, direitos de transmissão, e quanto gasta mensalmente? Eu vou te responder assim, Thiago, de maneira geral. O orçamento do clube hoje, né, a nossa meta é fazer com que o Bahia chegue até dezembro com um orçamento de 70 milhões, coisa que a gente não vai conseguir no primeiro ano de volta a Série A. Anuais, Esse né? seria o ideal. 70 anuais. Anuais, 70 milhões anuais. Esse seria o ideal que a gente imagina para nos mantermos na Série A e termos muito fôlego para planejar o futuro. Hoje o nosso orçamento é de 45 milhões. Então, se você dividir mais ou menos 45 milhões por 12, vai dar mais ou menos uma receita. A sua despesa no segundo semestre é maior que na primeira, não é? Você tem o brasileiro da Série A. A gente fez agora, por exemplo, na Série A e nessa comissão técnica, nesses jogadores aí, é muito maior do que o que a gente fez no primeiro semestre. Presidente, o Bahia mudou a filosofia, porque a gente que acompanha o clube há algum tempo, tinha no presidente do clube um faz tudo, né? O Bahia tinha o presidente que cuidava da rouparia até as questões com outros clubes de Série A do campeonato, ou questões até internacionais. E me parece que com a chegada do Angione e outros profissionais em cada área, você tira um pouco esse foco e fica como um presidente institucional cuidando das questões mais importantes do clube. Angione, em dezembro, surgiram propostas, algumas coisas, mas ele continuou no Bahia. Você está preparado para mudar o profissional, mas sempre com esse gabarito, com essa condição de gerir o futebol e deixar o presidente mais com outras questões? Esse é o nosso desafio. Você fez uma excelente pergunta. Nós temos que preparar o clube para não depender das pessoas. O clube tem que ter uma estrutura, ele trabalha independente das pessoas que vão estar nele. E foi essa a nossa proposta o tempo inteiro. Em cada departamento, profissionalizar o clube, em especial o departamento de futebol, que é o carro-chefe, né, do clube. Hoje a gente tem o Angione lá, nós estamos muito satisfeitos com o trabalho que ele está nos ajudando a fazer.
A gente espera que ele fique no ano que vem, acredito que não vamos ter problema em relação a isso, mas nós precisamos, evidentemente, ter dentro do clube pessoas que possam assumir esse papel, ou pelo menos o clube ter condição de trazer até gente de fora, estar num patamar bom, que traga gente de fora para assumir o papel no dia que ele sair, porque um dia eu não estarei mais presidente, ele não pode receber um outro convite, um outro profissional qualquer pode sair do clube, mas a gente tem que estar, a filosofia é essa, estar preparado para formar inclusive dentro do clube, e hoje a gente tem muita gente no nosso quadro de funcionários, diretores, etc., que nunca viveram o Bahia. E tem uma mistura até positiva hoje de uma geração um pouco mais antiga, que não deixa de viver o clube, e uma geração nova de torcedores, até porque eu tenho 35 anos e trouxe para o clube muita gente da minha geração e que faz parte do clube hoje, então certeza pode continuar aí até com a minha saída. Presidente, tem 3 perguntas muito parecidas aqui de assinantes sócios Premier sobre o mesmo assunto, jogadores que vieram do Bahia de Feira, né, que é o atual campeão baiano. Né? O Peterson Luiz dos Santos, o Wallace Saba, Peterson Luiz dos Santos de Salvador, o Wallace Saba, que é assinante do PFC Internacional, e o Carlos Antônio Cruz Araújo, de Simões Filho, na Bahia, eles perguntam: presidente Marcelinho, diante da atual situação do Bahia, não seria correto utilizar os jogadores adquiridos pelo Bahia, adquiridos ao Bahia de Feira, como João Neto, e contratações com mais ênfase no que precisamos? Esses jogadores, ele cita também aqui o Jones. Ele fala do Jair, do Nicão e do João Neto. O Carlos Cruz cita até esses 3 jogadores que vieram do Bahia de Feira. O Nicão veio do Vitória, na verdade do Atlético Mineiro. Foi o Os Dionis. três do Bahia de Feira são Dionis, o volante, o goleiro Jair e o atacante João Neto. O atacante João Neto é um jogador que eu apostava muito, aliás, continuo apostando, porque nós queremos renovar o contrato que nós fizemos com ele até dezembro. Inclusive, nós adquirimos um percentual do seu direitos. Mas ele foi um jogador que realmente não teve oportunidade e também teve algumas contusões que o prejudicaram. Nesse momento, inclusive, ele está René não era mais fã do futebol. O René não deu muitas oportunidades a ele lá no começo do campeonato, e depois ele teve algumas contusões, agora, como eu disse, está contundido. Realmente não teve oportunidade. O Jair nem teve, porque o Marcelo Bomba chegou muito bem, e aí ocupou o espaço, ele não teve oportunidade. O Dionis teve, o Dionis foi muito bem. O Dionis veio do Bahia de Feira, mas entrou no time, o René gostou e ele realmente mostrou futebol e ficou. Mas são 3 jogadores, em especial o Dionis e o João Neto, que a gente quer aproveitar no ano que vem. São jogadores lá da casa, jogadores da terra. O Bahia sempre teve também muito isso de Precisa renovar os jogadores da terra. Contrato ele já tem contrato até dezembro? Não tem. Tem contrato até dezembro, mas tem preferência de renovação, já tem uma conversa. O Bahia adquiriu quanto de percentual? Metade. 50% do João Neto. Dos 3. Dos 3? Do João Neto. Cada um. Do próprio Jair, que nós fizemos um pacote. Ô Marcelinho, conquistar o Campeonato Baiano em 2012 virou assim o foco, né? Já foi em 2011, né? 2012 já se vão aí 10 anos, né? Desde que o Bahia, 11 anos que o Bahia conquistou o último Campeonato Baiano. Desse elenco atual, quem você quer que se mantenha no grupo, daqueles que não têm contrato até maio, até dezembro do ano que vem, quem você pretende ficar realmente? Olha, já tem jogadores que já têm contratos aí, né? Deixa eu ver se aqui eu não vou lembrar tudo. E que tem contrato até dezembro desse ano? Eu acho que o Marcos tem contrato até dezembro e está apresentando futebol, né, que pode ficar. Aí, nós já temos uma boa base para ficar, viu, Thiago? E a gente, eu não estou... o que a gente já tem para ficar no ano que vem, de contrato... Tite. Não, Tite é um jogador que realmente não tem contrato e esse a gente vai fazer força para ficar. Foi muito bem. O Marcos é outro. Né? Curioso, né? O Tite foi muito mal no Vasco, né? E foi pro Bahia e se encontrou. Referência do Bahia hoje. Paulo Miranda vai para São Paulo, presidente? Eu não sei efetivamente se ele já tem um pré-contrato com o São Paulo, como se fala por aí, mas é um jogador muito difícil de ficar. Nós iniciamos algum tipo de conversa, mas, enfim, a empresa que detém o direito do jogador prefere esperar, o que é um sinal claro de que ele realmente deve sair. O Joel Santana vai ficar no Bahia para 2012? O Joel, a gente... Como é que é o contrato? Até dezembro, mas eu acredito muito que ele possa ficar, né? Porque nas conversas que a gente teve antes da sua contratação e que a gente tem hoje, o Joel tem uma identificação muito grande com o clube,
ele viu quando chegou a estrutura que o clube proporciona ele hoje, que é diferente da que ele teve quando passou por lá, né, um tempo atrás. Então, eu estou otimista e a gente já, enfim, já está namorando uma possível, uma possibilidade de que ele fique aqui no ano que vem. Para o campeonato, para a campanha do campeonato baiano e inteiro, até para o brasileiro. E para o brasileiro. O time desse ano aqui, o senhor levou, e tinha que levar mesmo, jogadores formados, né, para poder dar aquela balançada até na própria torcida. Jogadores famosos, jogadores de seleção brasileira, jogadores campeões do mundo, jogadores evidentemente de alto salário. É fácil pagar esse salário ou só tem uma colaboraçãozinha extra de algum lugar? Não, não é fácil não. A gente faz um esforço grande para isso. Não tem nenhuma outra ajuda externa, vamos dizer assim, a não ser dos nossos patrocinadores, Como faz para pagar, por exemplo, um caso aberto que custa 400 mil reais por mês, um Lulinha 100 mil reais, quem paga isso? A gente vai também, temos boas parcerias também com alguns grandes clubes do Brasil. O Corinthians é um grande parceiro, por exemplo, tem jogadores daqui que pagam até 100% do salário. Né? O Lulinha, por exemplo, é um deles. Lulinha, O Grêmio paga parte do caso aberto. Do caso aberto, o Grêmio paga também. Então, assim, o Grêmio paga quanto de salário do caso aberto? Eu acredito que seja 150, alguma coisa desse tipo. Dos 400, 150. O Vasco também paga? Também, um percentual, e o Bahia... O Vasco mais ou menos quanto? Acaba sendo um consórcio, né? Acaba sendo um consórcio. Eu acho que deve dar 30, mais ou menos 30%. Isso aí é uma coisa até que me surpreende. Um negociador. Como é que o senhor consegue isso? O jogador vai emprestar para o seu clube e o clube ainda paga o salário do jogador? Como é que o senhor consegue isso? Eu acho que é a pedinha do senhor do Bonfim, não? Acho que muita conversa também. E o Bahia tem uma coisa que eu costumo dizer sempre, embora seja um negócio, isso tudo, né? O futebol é um negócio, mas o Bahia é um clube querido. O Bahia é o segundo clube de muita gente. Então, a Bahia abre muitas portas. A gente tem muito boas parcerias com o Corinthians, como eu falei, né? Temos uma aproximação muito boa com o Flamengo, temos jogadores lá. Souza, e aí a gente consegue. O Souza está lá com a gente também. O Souza, quem paga o Souza? Que o Souza vem uma transação do Panathinaikos para o Corinthians, aí o Corinthians queria emprestar, ninguém queria. É um consórcio aí que o Márcio falou. O Corinthians paga também o Souza? Paga também o percentual Quantos por cento do Souza? Do Souza, o Corinthians deve pagar uns 70%, 60%, 70%, por aí vai pagar. Quanto ganha um jogador como o Souza, por exemplo? Ganha bem, mas o Souza foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Mas começou a fazer gol, fez gol contra o Fluminense. A torcida estava pegando no pé dele. Tava, mas ele já é nosso artilheiro hoje. O Souza, eu gosto muito do futebol do Souza, é um jogador muito disciplinado, lutador, um centroavante realmente, né? Quando o centroavante, eu costumo dizer isso, quando o centroavante tem muita habilidade com a cabeça, com os pés, como é o caso do Leandro Damião, por exemplo, de agora, são jogadores fora de série. Mas, tirando esses jogadores fora de série, o centroavante, mais ou menos, o nível do Souza é um ótimo centroavante. Rapaz, quando precisar renovar alguma coisa, vamos chamar o Pastor Guimarães. Esse aí é o negociador. Isso é fruto do contrato longo, né? Às vezes você faz aposta e faz um contrato longo com o atleta e o atleta por qualquer motivo não dá certo. Então é melhor você fazer uma parceria dessa do que ter de rescindir um contrato e pagar o contrato todo até o final. Nós mudamos muito a política do Bahia em relação a isso. Também, essa foi outra mudança que nós praticamos. O Bahia sempre sofreu muito com penhora de rendas, problemas na justiça, por uma política... Como é que está isso, presidente? Muito bem equilibrado. A gente enfrenta dificuldades, né? Tem muita coisa para se resolver, mas nós já pagamos muita coisa para trás. E agora fizemos um outro grande acordo com a Justiça, para também não termos problema daqui para frente. Paga mensalmente quanto? Paga mensalmente, vamos dizer, percentualmente eu não sei dizer. Mas quanto de cabeça, mas paga um montante razoável. Agora nós... Sai até do percentual da renda, é isso? Não, nós fizemos uma negociação que não atinge diretamente a renda, mas o orçamento... A dívida hoje do Bahia quanto é, presidente? É uma dívida... O Bahia hoje tem uma situação, é bom para esclarecer até para o nosso torcedor, um pouco diferente. O que é que acontece com o clube hoje? Economicamente, o Bahia é um clube muito saudável, o Esporte Clube Bahia. É um clube que deve muito pouco. O Esporte Clube Bahia deve dever em torno de 10 milhões de reais. Então isso é muito pouco para a realidade dos outros grandes clubes do Brasil.
porque existia uma sociedade anterior, existia o Esporte Clube Bahia S.A. A empresa Esporte Clube Bahia S.A., ela deve em torno de 50 milhões de reais. Mas ela já não está mais filiada à Federação Brasileira de Futebol, à Confederação Brasileira de Futebol. Os contratos dos nossos jogadores são com o Esporte Clube Bahia. Essa foi uma mudança que eu fiz quando eu cheguei. Eu praticamente desativei o Esporte Clube Bahia S.A. Deixou de ser uma SA e voltou a ser o Esporte Clube Bahia, que é responsável pelo Esporte Clube Bahia S.A., mas nós temos uma facilidade maior de gerenciamento e de gestão no Esporte Clube Bahia. Né? A gente administra os problemas do Esporte Clube Bahia S.A., mas ela é desativada, sem receita, fica mais fácil de administrar. E o Esporte Clube Bahia é um clube muito mais saudável e mais fácil de administrar. Qual é a sua formação, presidente? Direito, sou advogado. Ô Marcelinho, você desde o início do ano não é mais deputado federal, né? Você passou 4 anos na Câmara Federal, como presidente do Bahia 2 anos e meio. A gente tem vários exemplos de dirigentes que são, de presidentes de clubes que são deputados estaduais, deputados federais. Você chegou à conclusão, senadores, você chegou à conclusão que é incompatível você dirigir um grande clube e estar toda hora indo para Brasília, ou indo para a Assembleia Legislativa? Não, eu não diria incompatível, eu diria muito mais trabalhoso. Porque o futebol, ele é de domingo a domingo. Ele não tem... É um pouco diferente, né, de outras atividades que param na sexta-feira. No futebol, sábado tem treino pela manhã, tem concentração, tem problemas. Não tem quando você mais trabalha no fim de semana, na verdade. Você mais trabalha no fim de semana. Então, você, obviamente, ocupando 2 cargos, como era o cargo que eu estava investido, de deputado federal, você perde tempo em relação ao Bahia, né? Indo a Brasília, não tem jeito. Fisicamente tem que estar lá. Então, você não pode estar vivendo os problemas do clube. Tem que arranjar um outro tempo para fazer isso. Então, você dá a sorte de ter mais Gione ali como braço direito, braço esquerdo. Pois é, mas eu sempre acreditei nisso. Independente de a gente ter de eu ter um cargo como tinha, ou de qualquer presidente ter um cargo extra, fora da presidência do clube, é preciso profissionalizar. Não adianta aquela coisa de ter um presidente de clube que, como o Márcio colocou, que cuida da rouparia até apresentar o clube da entrevista, não existe mais. Você tem que ter um profissional para cada área, especialmente para o futebol. E essa, eu acredito que seja, para o futuro, uma profissão, vamos dizer assim, um cargo que vai crescer muito. E vão aparecer muito no Brasil, que é o manager, realmente. É aquela figura que cuida do dia a dia do futebol, que consome bastante. E um clube de futebol, clubes da grandeza como nós temos no Brasil, Vasco, Corinthians, Flamengo, Bahia, etc., são clubes que o futebol é o carro-chefe, mas não é apenas futebol. Então, é uma série, são empresas que vão ter, no futuro próximo, aí, orçamentos de 50, 60, 70, 200 milhões, como já tem, se não me engano, no Corinthians. E a tendência é crescer cada vez mais. Então, é uma grande empresa. Não é o futebol. O presidente não pode estar mais envolvido apenas no campo, todos os dias. Chegar no time e ver o treinamento. O senhor falou que está reorganizando o CT para criar novos jogadores. O senhor contratou jogadores do Bahia, gente jovem, né? Só está lá com uma safra nova que os torcedores do Bahia estão pedindo que sejam colocados no time principal. A gente está aqui com a sensação de que no Campeonato Baiano, no início do ano que vem, muitos desses garotos vão subir. Mas dizem, presidente, eu não posso ter certeza, que tem muita gente que rouba jogador do outro time. O senhor já está tudo bonitinho, assim, assinou um contrato para ninguém aparecer lá, de repente o garoto pega um ônibus e vai embora para São Paulo, vem para o Rio, não? Todo mundo que vale a pena está sacramentado, está registrado? Tá, a gente tem muito cuidado. Tem contrato? Tem contrato, tem um cuidado muito especial com isso, fazemos contratos longos com nossos atletas formados na divisão de base. A gente tem uma rotina quando o jogador, 6 meses antes de ele ter a possibilidade de firmar um pré-contrato com outro clube, a gente chama o jogador para renovar. Isso é uma política definida internamente. Nós fizemos um contrato. Antigamente, quando nós chegamos ao clube, nós tínhamos diversos contratos com diversos jogadores. Nós padronizamos isso. Então, hoje o Bahia só tem um contrato padrão para cada jogador que chega lá. Se um empresário qualquer, um jogador qualquer de 15, 16 anos e diante chega lá, se quiser ficar no Bahia, tem que ser o contrato que nós propomos, senão não fica. E nós já temos essas regras porque realmente tem que se preocupar. E hoje, o futebol cada vez mais profissionalizado, realmente tem muitos jogadores que saem, levam. Nós temos um exemplo aqui que o Brasil inteiro conhece, o Bruno César é um jogador formado na divisão de base do Bahia e um jogador que fugiu, né? Terminou
E para o São Paulo. E para o São Paulo, né? É um jogador que nós perdemos. Inclusive o Bahia está buscando agora os direitos de formação do essa transação dele para o Benfica. E vamos receber. Mas tem que ter um cuidado muito grande com isso realmente. E em especial clubes com um orçamento do tamanho do Bahia, porque eu acredito firmemente que outros clubes como Corinthians, Flamengo vão cada vez mais, por conta da exposição e da torcida que tem, cada vez mais conseguir contratos de patrocínios, contratos de TV e etc., maiores do que nós. Não é um defeito isso, apenas uma questão de logística. Exatamente. Estão em outro centro, que é um centro que está mais atração, né, para essas empresas. E nós precisamos, portanto, formar jogador e vendê-los, buscar essa receita alternativa. O presidente tem uma pergunta aqui do João Victor Castro, de Salvador. Ele diz que tem apenas 10 anos e é torcedor já fanático do Bahia. Ele diz: eu gostaria, presidente, de saber sobre o novo CT do Bahia, a cidade tricolor, e o que o senhor imagina e planeja para o nosso clube em 2012. Pois é, o CT a gente deve lançar a pedra fundamental, existe esse acordo até dezembro. O senhor falou, né, de dezembro? Isso, nós vamos lançar, vai ser um dos melhores CT do Brasil, um CT extremamente moderno, nós vamos fazê-lo... O jogador pode fazer tudo ali, treinar, descansar... Vamos construir em duas etapas, né? A primeira etapa a gente vai entregar 4 campos, mas toda a estrutura de fisiologia, hotelaria, academia, etc. Coisa que não tinha no Fazendão, nós não tínhamos academia, nós construímos uma academia nova, mas enfim, vamos entregar um CT todo pronto, um terreno de 350 mil metros quadrados, e hoje a gente tem um terreno de 137 mil metros quadrados. Então vai ser realmente um CT muito lindo, e isso eu acredito firmemente que dá condição para que a gente tenha, não um voo de galinha, né? Um sucesso que depois no outro ano a gente tem um sucesso. E aí isso remete até a pergunta anterior, acho que do Thiago, e a que você colocou também aí do nosso torcedor, em relação ao Campeonato Baiano. O Bahia precisa voltar a ganhar o Campeonato Baiano, sem dúvida nenhuma, e nós brigamos por isso sempre. Mas eu tenho uma... São 10 anos de 10 anos, mas eu tenho plena convicção. O primeiro objetivo a gente conseguiu, que era voltar à Série A. E nós vamos continuar sendo na Série A, chegando no mínimo aí na Sul-Americana. E quando o Bahia voltar a ganhar o Campeonato Baiano, que será no ano de 2012, com essa estrutura, com o clube organizado, nós vamos ter uma sequência de vitórias. Olha, o presidente prometeu, está gravado aí, que o Bahia vai ser campeão baiano de 2012. Eu acho que vai cobrar, né? Ele já falou que vai ganhar a eleição, que foi o primeiro que veio aqui e falou: não, é um cargo cansativo, é muito espinhoso. Falou: vou continuar, vou me candidatar. Então vamos abrir a rodada final de perguntas, chegando ao finalzinho do camarote. O Thiago Mastroianni vai abrir o bloco final. Presidente, a Copa do Mundo está vindo aí, a gente sabe que muitas melhorias que a gente ainda não vê no Brasil. Mas a Arena Fonte Nova, claro, vai ajudar muito o Bahia vai voltar a ter grandes públicos, 40, 50 mil pessoas no estádio, o estádio vai ser capacidade para 55 mil, fora a Arena Fonte Nova, em que a Copa do Mundo de 2014 pode ajudar o Esporte Clube Bahia. Eu acho que a Copa, eu acredito que a Copa aconteça, né? Espero que aconteça, torço para que aconteça, acho que vai acontecer. E eu acho que os clubes têm de se preparar, e o Bahia está se preparando para colher as oportunidades que a Copa vai trazer para a gente. A própria negociação com a Arena Fonte Nova, né, vai dar um ganho muito grande ao clube, porque é um ganho institucional, o torcedor vamos ter um estádio maior, mais confortável, oferecer um serviço melhor para o torcedor, outros serviços que geram novas receitas. E além disso, vai entrar um parceiro privado no negócio de futebol. Então essa é uma outra vantagem que a gente ganha. Nosso CT, por exemplo, tanto o Fazendão quanto o novo CT que a gente vai começar a construir, já está também à disposição da FIFA. Por exemplo, o custo de sediar jogos em Pituaçu é muito alto, né? Na Arena Fonte Nova vai diminuir? Eu espero que sim. E é uma negociação em que o outro parceiro faz parte do negócio de futebol, né? No caso da Arena. Quem vai gerir a Arena privado, é um parceiro privado que quer otimizar aquilo ali. Ele está ali para ganhar dinheiro. E o Bahia está ali para perder o menos dinheiro possível. Então, nós vamos tirar um ente que não tem nada a ver com o negócio de futebol, que é o governo. O governo tem que cuidar de outras coisas, não de futebol. Então isso vai facilitar a vida dos clubes como um todo. Eu acho que isso é muito bom. Márcio, última pergunta. Presidente, eu não digo que o senhor bancou a presença do Jobson no Bahia enquanto ele esteve lá, mas você, acima de tudo,
sofreu críticas porque era um jogador que poucos clubes queriam, mas acima de tudo estava o ser humano. Mesmo assim, o Bahia não aguentou ficar até o dia da punição que ele sofreu, o julgamento na FIFA. Qual seria o futuro desse jogador, pela convivência que ele teve com o clube, e o que é que ele somou ou deixou de somar para o clube por conta dos problemas que fizeram com que ele saísse do Bahia? Eu acho que ele somou, porque divide hoje a artilharia do clube, né, com o Souza, né, que fez os 6 gols. É um talento assim, fantástico, um belo jogador, mas que não é um atleta. Então, assim, eu torço muito para que a gente fez de tudo para recuperar o homem, né, a pessoa. Eu torço muito para que eu esteja errado, mas ele precisa realmente se cuidar. Ele precisa realmente entender que o futebol é o que ele sabe fazer e é um dom que ele tem a oportunidade, que Deus deu a ele. Ele precisa agarrar com o residente para ele ter um futuro belo, que terá ainda, ou teria já, se realmente ele tivesse entendido isso. É um jogador de seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Meu Maria. Presidente, dizem que a rivalidade pode ter 2 sentidos. Pode incentivar a disputa, o crescimento, a pessoa querer cada vez mais para poder enfrentar o adversário. E outros querem que o adversário morra para nessa rivalidade, quer que o adversário morra. Eu fiz essa pergunta aqui ao presidente, acho que foi do Grêmio, ele disse que queria que o Inter morresse. O presidente do Inter disse ao contrário. Já está o meu e também já não são lá essas coisas. Claro, tudo num alto nível. O senhor gostaria que o Vitória fosse tão forte que para manter essa rivalidade cada vez maior com o Bahia, você fala assim, se eles ficarem lá onde eles estão, tá bom. Pois é, eu acho assim, mesmo, de coração, hein? De coração. Mesmo que eu desejasse isso, que óbvio que não desejo, nunca ele chegaria na grandeza que o Bahia tem. Nós nos damos muito bem, a diretoria de Bahia e Vitória, mas a história que o Bahia já construiu até aqui e que nós vamos construir daqui para frente é muito difícil que o Vitória consiga chegar muito perto disso. Né? Assim, agora, eu como dirigente jovem, que pensa o futebol como um negócio, entendo que quanto mais fortalecido estiver o futebol da Bahia, é melhor para todos nós. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, em frente à TV, sempre torcendo contra, sempre torcendo para a TV, não tem a menor dúvida. Presidente, a minha última pergunta eu passo para o assinante Premier, em homenagem à torcida do Bahia, que bateu todos os recordes aqui de perguntas. Agradeço muito a vocês aí pela sua participação fantástica. Uma pergunta do Carlos Jorge Miranda da Silva, de Salvador. Ele pergunta, senhor presidente, quando o meu Bahia voltará a ser grande, por que a criança com idade abaixo dos 7 anos paga entrada em Pituaçu? Não está na hora de incentivarmos as crianças a torcer pelo glorioso Esquadrão de Aço, pois eles serão o público do Bahia no futuro. Um abraço do torcedor fanático Carlos Jorge Miranda da Silva. E ele fala, bora Bahia, minha porreta. Tem que fazer o sotaque, né? Bora Bahia, minha porreta. Nós estamos... Com todo respeito ao Carlos aí, obrigado pela tua pergunta. É uma pergunta pertinente. É verdade, mas eu quero dizer o seguinte, em relação ao pagamento do estádio, o torcedor até 10 anos, ele não tá cobrando. Né? Nós não estamos cobrando justamente para incentivar essa ida do torcedor lá. A federação até com uma certa razão, diminuiu o número de crianças que entravam no estádio, porque o jogo do Bahia entrava mais de 200 crianças queriam entrar com o Atrasa todo jogo. Todo jogo. Pode 44. A gente estava ali permitindo, exatamente. 4 por jogador. Exatamente, 44 crianças. E elas já não estão pagando. A criança até 10 anos não paga hoje. A gente tem realmente que buscar incentivar e fazer mais ações para isso. E nós vamos fazer, até pertinente dessa pergunta, nós estamos fazendo agora um projeto de buscar as crianças nas escolas municipais e levar para ver os treinamentos do Bahia. Vamos fazer a primeira agora em breve. E levar também, quando o treino foi em Pituaçu, que a gente tem que incentivar realmente essas crianças a serem tricolores. Isso é bacana, tá vendo, Carlos Jorge? Pode levar seu filho, né? Imagino que tem um filho aí pequeno, ele fala de 7 anos, mas o presidente já garantiu que abaixo de 10 anos... Que a gente quer tomar, né, os outros 10% da torcida da Bahia. 90 são tricolores, os outros 10% divididos em Flamengo, Vasco, os outros... E o Vitória? Não existe, né?
A Vitória vai tá se reforçando também, né? E a Bahia, ter a Bahia forte é muito importante para a gente. E a gente chegando ao final do Camarote FC e abrindo espaço, como já é tradição aqui, para o recado final do presidente Marcelo Guimarães para a torcida do Esquadrão de Aço. Eu quero dizer ao nosso torcedor que continue nos incentivando, continue indo ao estádio, o time precisa do apoio do nosso torcedor, nesse Campeonato Brasileiro ainda em especial. E eu só quero agradecer ao torcedor que sempre nos apoia e dizer que acredite que o Bahia está sendo estruturado para ter um futuro cada vez melhor de títulos. Maravilha, presidente. E para o assinante Premier, eu agradeço muito as perguntas e lembrando que as perguntas que não foram respondidas aqui estarão no nosso site do Premier, o presidente vai responder especialmente. Eu agradeço a toda a torcida do Bahia que prestigiou a gente aqui nesse programa, o presidente Marcelo Guimarães, que veio especialmente aqui para participar, também as participações do Zé Maria de Aquino nesse camarote, um ano, a gente completando um ano, que venham outros aniversários e a gente traga outros presidentes aqui com ideias otimistas, né, mostrando o trabalho que está sendo feito. O Thiago Mastroianni, com toda a sua experiência sobre o Bahia, sobre Vitória, sobre o Campeonato Baiano e o futebol baiano em si, e ao Márcio, que sabe tudo de Bahia também, né? Sabe tudo e mais um pouco. Obrigado a você pela tua participação também. Obrigado a vocês e parabéns pelo programa, descontraído. E um ano muito pouco, porque vocês vão conseguir com certeza. Maravilha, maravilha. E falar de Bahia, falar de felicidade, né? De festa, um povo festeiro e o presidente mostrando aqui que o Bahia está num novo caminho. A gente torce muito para que continue na Série A no ano que vem, que a Série A merece muito ter o Bahia, sem dúvida. E obrigado a você, assinante do Premier, que nos ajudou a fazer esse programa, o assinante também do PFC Internacional, com as suas perguntas, com a sua audiência. O Camarote FC volta na segunda quinzena de outubro, com a edição número 14 e um novo convidado. Um abraço a todos e muito obrigado.